espaço plural pra levantar seu astral com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria, que é tempo de alegria. Sorria, que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Te falei que tava tudo certo, da nossa história ter chegado ao fim. Imagem pra mim, bem gostosinho. Só mais uma noite ter você pra mim. É o que eu queria de verdade. Sem ego, doce ou vaidade. É o que eu queria de verdade. E cai aqui na cama no meu edredom. Lembra das memórias dos momentos bons. A gente só vive uma única vez. Vem fazer valer o nosso amor de vez. Cai aqui na cama no meu edredom. Lembra das memórias dos momentos bons. A gente só vive uma única vez. Vem fazer valer o nosso amor de vez. Gente, que coisa maravilhosa estar mais uma vez com você na sua companhia e a gente aqui, ó, desenvolvendo mais temas positivos, esclarecedores, com músicas de qualidade, um clima alto astral, com total imparcialidade e olha quanta gente linda hoje aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar de HPV. É uma epidemia que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no mundo. E o que a gente precisa combater com urgência é a desinformação, gente. Por isso, hoje vamos conversar com a doutora Flávia Menezes. Ela que é ginecologista e especialista em HPV. Além da Flávia, a gente recebe a Ayla Rossana, o Igor Costa e a Patrine Ibrahim. E a música, essa voz linda, doce, desse talento que é o Renan. Gente, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês se sintam à vontade e que a gente possa contribuir para os lares brasileiros com mais informação, de maneira descomplicada, leve, que é o que a gente está precisando, né? Flavinha, fala para a gente sobre a HPV. O que é a HPV? HPV, antes eu quero agradecer, porque é um espaço que a gente vai falar de HPV e não de câncer de colo de útero. Porque o problema, eu acho, que das mulheres hoje que têm acesso ao sistema de saúde, não é o câncer de colo de útero. É o HPV, é a descoberta de um exame de preventivo alterado por HPV, é a descoberta de um vírus do HPV. E o que é esse vírus, né? É um vírus de transmissão preferencialmente sexual. Ele não é transmitido somente de forma sexual, ele é preferencialmente de forma sexual, mas até uma mão contaminada pode transmitir HPV. A descoberta de HPV pode destruir autoestima, autoconfiança, pode destruir uma relação, pode destruir um lar. E sem a mínima necessidade, porque é somente falta de informação. Se você botar HPV no Google, a gente só vai encontrar câncer de colo de útero e vai encontrar vacinação. A gente não vai encontrar que o HPV, a cada 10 mulheres, 8 tem HPV. A cada 10 homens, 8 tem HPV. Deve ter HPV, não tem jeito. Há 10 anos eu larguei a ginecologia para me dedicar somente a mulheres infectadas por HPV, porque eu tive HPV, depois eu conto a minha história. Tá? E a desinformação, quando você pega um exame, tem piorado muito, porque a qualidade do preventivo nos últimos anos melhorou muito. Tá? E além da qualidade do preventivo melhorar, a gente tem agora os testes para HPV. A gente detecta o vírus da HPV no colo de útero. E a mulher acha que quando essa detecção é feita, né, ela é promíscua, muitos médicos têm essa postura ainda, então relacionam com traição, relacionam com promiscuidade, tá? E não é o certo, não é a verdade. Por exemplo, eu vou perguntar, eu já perguntei, você vai fingir que a gente não conversou, tá? Então, olha lá, se mudar o resultado, eu vou mandar fazer de novo. Já vou logo avisando.
Por exemplo, por que a mulher sabe por que colo preventivo? Será que todas as mulheres sabem por que colo preventivo? Aquele exame ginecológico? Agora eu vou falar aqui leigamente, porque eu acho que a gente também tem que ser isso aí, né? Eu achava que era para ver se tinha alguma infecção, alguma inflamaçãozinha, ou até algum tipo de câncer. Ponto, parava aí. Vamos lá. O preventivo, o que o nome já te fala, né? O exame de Papa Nicolau é o preventivo, né? E o preventivo, ele serve única e exclusivamente para a prevenção do câncer de colo de útero. Cândida, Gardnerella, bactéria, lactobacilo, inflamação, infecção, não causam câncer. Quem causa 99,99% dos cânceres é o HPV. Então, a gente sempre fez rastreio para HPV e nunca soube. Você sempre fez exame para catar uma lesão, uma célula alterada por HPV e você nunca soube. Só que a cada 10 preventivos, é outra coisa que as pessoas não sabem, tá? Os estudos mostram que um bom laboratório, mais ou menos, assim, a cada 10 preventivos, 4 estão errados. Então, você bota teu exame de preventivo debaixo do braço, não tem HPV, não tem lesão, tá tudo ótimo, volto para casa lindo e sorridente. Sabendo que tem uma grande possibilidade de chance de erro. E como a gente ter um olhar para evitar esse diagnóstico? Mas aí o que acontece? Aí se criou esse teste de HPV, né? Específico. Que você detecta o vírus do HPV. E aí atualmente, nos Estados Unidos, fazem só esse teste de HPV como teste primário. Aqui no Brasil, a gente ainda faz preventivo, né? E está associando o teste de HPV. Então, se um exame um preventivo vem alterado, ou um teste de HPV, né, detecta principalmente os vírus 16 e 18, que são os mais associados com câncer de colo de útero, a paciente tem indicação de fazer um exame que ela nunca escutou na vida, que é a colposcopia. Eu mesma nunca escutei, gente. Já escutei outros mas não esse. Essa é a minha especialidade, tá? Quando eu me formei, há 26 anos atrás, eu dizia para todo mundo que eu ia ter um consultório só de colposcopia e todo mundo me dizia que eu era maluca, que eu não ia conseguir. Então é maluca de carteirinha, né? Sempre fui. Que beleza. Sempre pensei fora da caixinha. E eu cheguei, antes da pandemia, eu era referência de quase todos os planos de saúde e eu fazia uma média de 600 colposcopias mês. Nossa, doutora. Então, assim, não é uma coisa que toda mulher, quando pega o exame, acha que é só ela. É muito mais comum do que se imagina. É muito mais comum. O problema é o diagnóstico e, às vezes, não o exame exatamente que vai dar a precisão do vírus. Exatamente. E uma coisa também importante, que esse teste de HPV, né, tem que ser feito em pacientes com mais de 25 anos. Por quê? Porque antes de 25 anos, o risco de câncer de colo de útero praticamente não existe. Agora, doutora, me tira uma dúvida. A HPV, ela está relacionada, tudo bem, até antes dos 25, geralmente não existe, né? Na maioria. Sim. Mas a mulher que não tem relação sexual, ela pode também ter o vírus do HPV? Sim. Mesmo sem ter? Tem um estudo, um mestrado, eu esqueci até o nome da médica agora, que ela fez estudo de HPV de alto risco em meninas de 9 a 12 anos que nunca tiveram relação sexual. E eu não me lembro a porcentagem agora, não me lembro, deu branco, tinha HPV de alto risco sem nunca ter tido abuso. Olha isso. Quer dizer, já é uma predisposição do organismo? Não, infecção mesmo. Que pode ter adquirido durante o parto ou durante uma troca de fralda, ou a gente não sabe ainda. Tá? Eu acredito que daqui a 1 a 2 décadas a gente vai acabar falando que o HPV não é somente preferencialmente sexualmente transmissível. Eu acho que pode ser, tem outras formas que a gente vai acabar descobrindo. Entendi. Toda verruga é um sinal de HPV? Toda verruga é HPV, mas no corpo é um HPV que não causa câncer. E a verruga não causa o câncer. Uhum. A gente antigamente acreditava que verruga causava câncer. Tanto que quando eu tive HPV, eu não tive coragem de falar para minha mãe. Porque eu tive HPV aos 24 anos de idade e eu tive verruga, tive lesão no colo, por isso que eu me tornei colposcopista. Olha que barato. Quer dizer, eu falei, eu quero salvar mais vidas. Fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Né? E a verruga é causada pelo que a gente chama de HPV de baixo risco. Ele não tem a capacidade de causar o câncer.
Entendi. Tá? E tem um exame chamado de captura híbrida, que muitas mulheres ainda fazem, mas que não deveriam mais fazer. A gente deveria passar a fazer o PCR para HPV, que é o mais moderno, que dosa também, que faz a detecção do HPV de baixo risco, que não está relacionado ao câncer. Só que eu piro o cabeção. Eu tenho HPV, piro o cabeção. E tem uma numeração também lá, eles fazem a carga viral nesse exame de captura híbrida, e o número, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje que chegou aos prantos no consultório com uma carga de 5.000 de HPV, né? Só que ela tinha 19 anos, não tinha que colher esse exame. Oh, meu Deus. Chegou aos prantos, já com tratamento psiquiátrico, só foi me achar por causa do Instagram, me procurou, né? E não tinha lesão. Ela tinha vírus, mas esse vírus não estava causando lesão. Né? E me diz uma coisa, Flávia. Quando a gente fala, eu tenho, Sim. ok, a gente vai ter que buscar o tratamento. Sim. Esse protocolo de vacinação, que muita gente não sabe, mas até assim, eu que sou mãe de adolescente, quero dizer isso para vocês. A rede pública de saúde, ela oferece 2 doses do protocolo de HPV. Sim. Existem médicos, até pediatras, aí eu vou falar pela minha experiência como mãe, que dizem que efetivamente o protocolo deve ser de 3 doses. Isso procede? Olha só, se você fizer a vacinação antes dos 14 anos de idade, são 2 doses. Tá. Que é o que o posto de saúde dá, Isso. que é o SUS. Tá? Então, o SUS dá 2 doses, por quê? Porque está para ser provado que se você fizer a vacinação antes dos 14 anos de idade, 2 doses são suficientes para proteção. Tá? Se você fizer a primeira dose depois dos 14 anos de idade, você tem que fazer 3 doses. E olha, meninos e meninas, doutora? Meninos e meninas, principalmente por causa do câncer de garganta em meninos. Olha, eu O nunca tinha ouvido HPV falar. causa câncer de garganta nos meninos. E atualmente está uma febre no meu Instagram das mulheres perguntando por quê? Porque tem algumas revistas europeias que tem um tenista agora, não sei, eu não me lembro o nome do cara. Eu, para guardar nome, sou terrível. E tem um tenista famoso que está com câncer de garganta por HPV. E aí começa, né, a dizer que o câncer de garganta está mais comum do que o câncer de colo de útero. Claro que está mais comum que o câncer de colo de útero. A gente está combatendo o câncer de colo de útero. A gente está conseguindo, com a vacinação, com o teste de HPV, com preventivo de qualidade, acabar com o câncer de colo de útero para quem tem. Né? A gente não fala sobre HPV para os meninos. Exatamente. E nem o que pode gerar. A gente fala HPV. A mulher que não toma, não faz o protocolo, pode estar suscetível ao câncer de colo de útero. Mas e o garoto, o rapazinho? Né? Então, a vacinação é importante. Uma pessoa adulta ainda pode ser vacinada? Qual é a faixa etária máxima? E quando deve-se fazer o tratamento? Por exemplo, eu já estou com o HPV, a vacina não é para tratamento. Primeira coisa, é para evitar a infecção. Tá? Tem alguns estudos mostrando que você, por exemplo, se você tem uma lesão de alto grau e você fez uma conização, um tratamento de uma lesão de alto grau, se você for vacinada, pode diminuir o risco dessa lesão voltar no futuro. Tá? Mas esses estudos ainda não estão assim, com comprovação científica para a gente realmente indicar. Tá? Então, o que eu sempre falo? Meninos e meninas, até os 26 anos de idade, jovens, né, devem tomar a vacina. Até os 26 anos tem eficácia boa a vacina. Quanto maior a idade, quanto maior o número de parceiros, menor a eficácia da vacina. Mas tem esses estudos mostrando algum benefício, né, nas pessoas com mais idade, mais de 26 anos, principalmente as pessoas que tiveram lesão de alto grau e foram tratadas. Então, o que eu falo? É uma vacina cara, né? Não é uma vacina barata que todo mundo possa fazer. Né? Mais de R$1.000, né? As 3 doses saem mais de R$1.000. Então, eu falo para um público que vai do salário mínimo a uma grande posição social, tem condições financeiras muito boas. Então, eu não posso sair falando, tem que fazer a vacina. Né? Então, eu falo, tem condições de fazer a vacina? Faça a vacina. Tem condições de pagar? Pague. Não tem condições? Invista num preventivo, invista num bom ginecologista, guarde seu dinheiro para fazer uma boa prevenção, porque mesmo você fazendo a vacina, né, a vacina não é 100%. Ela é uma maneira de amenizar. Diminui o risco, mas não 100%. Então, você vai ter que continuar fazendo preventivo.
né? E preventivos de qualidade, se possível associado a esse teste de HPV, que também não dependendo, né, R$200 para quem ganha um salário mínimo, Poxa. é caro. Ou você come, ou mas você se você falar para uma... Eu tive paciente que ia tirar dinheiro do FGTS para fazer a vacina. É complicado. Enquanto eu acho que eu falei, você não vai fazer isso. Você vai investir num bom ginecologista e você vai colher um preventivo com PCR. Vai te dar uma proteção talvez maior do que a vacina. A gente tem que tentar fazer... Existem vários protocolos, mas existem vários mundos, né? Sim, cada um tem a sua realidade. Exatamente, a gente tem que se adaptar à realidade. O vírus, ele bate para todas as classes, né? Para as pessoas mais favorecidas e menos. Exatamente. As mais favorecidas vão se sentir mais confortáveis para resolver num primeiro momento. E as menos, como é que serão feitas? Pois é, o SUS, né? A gente tem os bons preventivos no SUS, né? Feito principalmente pelo INCA, muito bons. A gente tem que acreditar, né? Tem uma idade máxima na rede pública de saúde para fazer a vacinação? 14 anos, né? Até Ou 20... Não, máximo de 14, de 9 a 14, os meninos e meninas de 9 a 14, e até os 26 se você tiver alguma doença imunossupressora. Tá, e como é que é o tratamento, Flávia? Como é que a pessoa faz esse tratamento uma vez diagnosticada com o vírus do HPV? Pois é, a gente não trata o vírus. O vírus, ele vai ficar... uma coisa que me perguntam muito, HPV tem cura? Eu falo, depende do que você está me perguntando. O vírus do HPV você pode eliminar e você pode curar, mas a gente nunca vai saber disso. Se você eliminou completamente ou não. Um teste de HPV negativo não indica que você não tem o vírus, indica que você não tem quantidade de carga viral suficiente para aparecer no exame. Tá? Então, você eu não tenho como te dizer que se você vai estar curado ou não do vírus, mas eu te dou a certeza absoluta que se você tiver uma lesão, seja uma lesão pré-cancerígena, diagnosticada antes do câncer, né, que é o que a gente chama de lesão de alto grau, que é o NIC1, que não é lesão de alto grau, que é de baixo grau, 80% some sozinha, a gente tem que observar para ver se vai sumir. Aí, um NIC1 que não sumiu, porque o que causa câncer não é o HPV, é o HPV que não some, que o corpo não consegue eliminar. Então, se você fizer o diagnóstico e tratar as lesões de alto grau, tem cura. Muito legal. E trata como? Retirando a lesão. É o que a gente chama de conização por CAF. Né? Aqui no Brasil, a gente usa muito cone, CAF, formas mais leigas de falarem. Né? Não é... Eu já escutei muitos dizendo assim, é só cauterizar. Antigamente se cauterizava, hoje não se cauteriza mais. Hoje tá? é um outro... Cauterização de verrugas. Isso. Tá? Colo de útero. Antigamente, toda mulher, né, na idade da minha mãe, então, toda mulher era submetida à cauterização. Hoje não é bem assim. Hoje a gente não cauteriza quase nada. Tá? São raros os casos que a gente cauteriza um colo de útero. O que a gente faz é a remoção da lesão, manda a lesão para um laboratório para eu saber se eu tirei a lesão por completo. Porque quando você cauteriza, você queima. E quando você queima, você não sabe se você tirou a lesão por completo. E se vai voltar, né? Se ficou alguma coisinha, um corpo estranho. Exatamente. Entendeu? Que pena. É isso aí. Bom, não é ele que mata quando uma pessoa tem o HPV. Ela morre por complicações, ela pode vir a óbito por outras questões que venham a surgir. Pelo câncer de colo de útero. Sim, mas somente pelo HPV, câncer de colo de útero. Na Austrália, por exemplo, praticamente erradicaram o câncer de colo de útero, porque a vacinação foi em massa, porque os exames não é mais só preventivo, é preventivo com PCR. Então, praticamente se zerou o câncer de colo de útero na Austrália. Tá? Um bom sistema de saúde, a gente consegue eliminar o problema do câncer, passa a ser uma coisa mínima daqueles casos raros que o câncer é muito agressivo, mas é raro, muito raro isso. Tá? O câncer do colo de útero leva no mínimo de 10 a 20 anos para se desenvolver. Nossa, é muito. Então você tem 10 a 20 anos para fazer o diagnóstico de uma lesão. Você acha que os médicos estão assim antenados a essa questão da HPV nos consultórios ginecológicos? Claro que não, eles não sabem. A maioria fala, quantas vezes você foi no ginecologista, ele fala assim, deixa chegar teu resultado para eu tratar esse teu corrimento. É verdade, né? Ou então nem te viu, fala assim, passa isso, aplica aquilo. Exatamente. E só com preventivo. É verdade. E o preventivo não serve para corrimento. Boa. Tá vendo, gente? Vocês estão vivendo essa realidade? Já conhecem alguém que teve ou tem essa doença? Ayla? Não, mas eu tô aqui pensando, né? A gente tem tanta informação
e essa questão da vacinação já podia ser em massa, a gente já podia ter essa vacinação para 26 anos, até os 26 anos no SUS, né, gratuita para a população, porque a gente zeraria... Mas a gente não está conseguindo vacinar os 14. Exatamente. Até os 14. Mas aí a gente também teve umas questões de muitas culturais. pessoas não querendo serem Falou vacinadas, né? Vocês viram agora pela Covid. Exatamente. Né? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não tô... Olha Poliomielite, só. sarampo estão voltando. Pois é, eu sou uma pessoa que eu sou muito imparcial para as coisas. Eu busco o equilíbrio. Exato, Eu vou pelas minhas crenças. Eu não sou partidária de a nada. algo. Eu acredito no que eu estudo, no que eu leio e me identifico. Eu acho assim, eu não vou tomar vacina. Eu tenho um conhecido na família que ele passou a pandemia inteira, que a mulher não podia nem ficar perto dele, ele ficou trancado no quarto. Mas ele não foi tomar vacina porque disseram para ele que era soro fisiológico. Aí você vem com vários questionamentos, né? A questão do acesso à informação. Não é uma pessoa que não teve acesso, como há primórdios atrás. A gente não tinha. Hoje a gente tem acesso de várias formas. A gente pega um celular, a gente está vendo informação. A gente tem a televisão de diferentes canais, a gente tem. São as redes sociais. Mas depende... Mas é a mentalidade. Mas tem o problema da inteligência artificial, né? Sim. Se você procura uma coisa errada, vai aparecer um monte de coisa errada para você, para massificar a tua ideia errada, Gente, né? as pessoas não Onde aceitam você se tá. vacinar. Assim, é o seu ambiente, né? Sim. Se um fala para você não se vacinar porque é soro, você acredita naquilo, você não busca informação. Teve uma campanha de vacinação de HPV. Teve várias. E aconteceu de muita gente não querer vacinar os adolescentes. A nossa cobertura vacinal esse ano foi muito, muito baixa. Não é que pode. Isso mostra o nosso nível de desenvolvimento. A gente está jogando vacina Como país. fora Pois é. no sistema público de saúde. Porque não deixa de se comprar, né? Só que elas ficam ali paradas. Ficam em desuso, perdem a validade. Exatamente. E o pior, o resultado disso é visto em consultórios com médicos que também nem sempre estão preparados para esse olhar sobre a doença, sobre o vírus. Então, assim, é complicado, né? Não, HPV é complicado, a gente precisa falar de HPV, a gente tem que educar os médicos, a gente tem que educar a população do que é o HPV e não destruir tantos lares, tantos relacionamentos, né? Eu acho assim, são muitas questões, é uma questão psicológica, é uma questão cultural. A gente precisa, eu acho que de repente, ações nas escolas, porque às vezes o filho tem uma mente muito mais aberta do que os próprios pais. A gente vê isso no dia a dia, quando a gente tem filho adolescente. Eles já chegam com 1000 soluções. Coisas que na nossa época a gente ia perguntar para os nossos pais com o dedo. Como é que eu vou falar sobre isso? Ele já vem Hoje com a forma... Não, a gente é que fica sem graça, né? Então, exatamente. Diga assim, como... Aí, como é que é? Repete. Ela, Que mãe, eu você tô não pensando, entendeu? eu tô processando. Eu falei, não, eu estou pensando no que eu vou te dizer. Se eu falo como mãe ou como mulher. Mas tudo bem, depois eu te respondo. Deixa que eu estou cansada, depois eu vou pensar. Porque assusta. hoje nossos filhos colocam a gente para pensar, né? Isso. E a gente também fica com aquela coisa, sua mãe tem que pensar, né? Porque senão, o que vai Você sai acontecer no com ele? Tem que saber o que, automático, que ele né, está Yala? pensando, né? A gente tem que estar antenado. Muito bom esse papo, doutora Flávia. A gente já volta. Agora, a gente vai para o quadro que eu amo de paixão, que é o quadro ligado à literatura, o nosso quadro Entre Palavras. Roda VT. Bom, hoje a gente está recebendo a Yala com um livro. Vou até pegar aqui para vocês verem. Olha que coisa linda, gente. Voltei no tempo, tá? Não vou dizer a idade, mas quando a gente tem filho pequeno, a gente traz muito livro para estimular a leitura, que é muito importante. Eu digo que quando a gente estimula desde pequeno, a gente transforma pequenos leitores em pessoas com muito mais cultura, riqueza de vocabulário. A gente estimula a criatividade, a imaginação. E são pessoas que acabam criando o hábito da leitura e viram grandes escritores ou pessoas nas suas áreas profissionais que escolham, mas que têm acesso. Você vê um vocabulário riquíssimo. É um barato. Me fala, Ayala, do Macartelo, o macaquinho sem rabo e amarelo. Como é que surgiu essa ideia? Gente, muito obrigada pelo convite. Uma maravilha estar aqui com vocês. Então, o Macartelo, o Macaquinho Sem Rabo e Amarelo, é um livro que eu escrevi há 10 anos atrás. Ele estava numa gaveta, guardadinho.
É o meu primeiro livro infantil, né? Minha primeira edição. E ele estava guardado. Só que na época da pandemia, né, a gente começou a ficar em casa, a não ter muitas atividades, né? A gente naquela loucura de não pode sair. Eu lembrei que eu tinha esse livro guardado, mas ele estava num processo bruto ainda, escrito, estava até impresso, guardadinho, mas já escrito no material bruto. Falei, não, por que eu não posso agora, que eu estou em casa, trabalhando em home office, né, fazendo coisas em home office, editar meu livro? Então, eu tirei da gaveta, busquei profissionais que pudessem me ajudar, né, revisores, meu irmão, que é músico, que me ajudou também muito a revisar o livro. Fui buscar um bom profissional de ilustração, porque a gente estava até conversando sobre isso, né, que o livro infantil é importante que ele seja muito colorido, que ele tenha essas ilustrações muito bem feitas, porque a gente vai dar o acesso para a criança que lê, né, que já sabe ler, mas a gente também vai buscar esse acesso com crianças muito pequenas, que não sabem ler ainda, que a mãe vai ler para elas. E o que vai contar a história para elas quando elas estiverem com o livro na mão? São as ilustrações. Então, eu fui buscar um profissional maravilhoso, que é o Ricardo, que é de Pernambuco. Então, a gente fez tudo em home office, tudo por internet, online. E aí eu comecei a escrever de novo, rever o que eu escrevi, o que estava bom, o que não estava, né, o que não estava tão bom. E assim, o processo do escritor é aquilo, né? Você escreve em processo bruto, você vai escrevendo muito, e cortar é um parto, né? Porque você fica com pena de cortar. Tudo você acha que é importante. Tudo você acha que está bom, que é importante, mas aí você tem aquele revisor do seu lado falando, poxa, um livro infantil, a didática, não pode ficar um livro muito grande, porque senão a criança não vai entender. E aí esses profissionais foram me ajudando, e aí eu consegui transformar nesse produto, que veio junto com o Fábio também, que é o Fábio Mendes, que fez toda a diagramação para mim. E a gente transformou nesse produto. E que eu estava até conversando com elas também, que é o mais importante para o escritor, é ter esse livro físico na mão, né? Porque hoje a gente também tem muito a questão dos e-books. Né? A gente lê pelo computador, a gente lê pelo celular. E eu falei, não, eu quero meu livro na minha mão, né? O primeiro livro, como não vai estar impresso? E aí, com muita dificuldade, porque eu não tenho uma editora, é um livro independente. Então, editoras que estão acompanhando o programa Plural, que agora já sabem que a gente tem um quadro voltado à literatura, estão em busca de novos talentos, novas obras. Olha que trabalho lindo, voltado para um público fantástico, que é o infantil, que é o mundo lúdico, o mundo da cor. Olha aí, ó, lindo, viu? Faça contato com a Ayala. E aí eu fui buscar gráficas, né, fazer as parcerias com gráficas, e consegui uma gráfica em São Paulo, muito boa. Até hoje é a minha gráfica, é a gráfica que faz as impressões para mim. E aí o livro já está, se fosse por uma editora, estaríamos numa 4ª edição, porque eu já fiz várias feiras, faço muita contação de história em escolas, e um dos lugares que eu amo muito conversar com crianças são as escolas públicas, porque eu amo as escolas particulares também, é um lugar muito interessante, só que as escolas públicas a gente sabe que tem uma carência muito grande, né, de teatro, de cultura. Então, quando a gente vai fazer um processo de contação de histórias do livro, né, que eu vou com os meus atores para a gente contar, fazer a contação, a gente tem um público muito carente, muito atento e muito assim, querendo levar o livro para casa, e a gente sabe que é dificultoso por ser de escola pública, por, de repente, igual você falou, né, não ter essa questão financeira mesmo, que é complicada. Eu acho que hoje o livro físico é um livro caro, ainda mais o infantil, que é um livro independente, que é um livro colorido, que é um livro em papel couché, que é um livro que tem um trabalho muito minucioso, né? Então ele tem um custo alto. Não é todo mundo que tem condição de comprar. Ayala, me diz uma coisa. Vocês têm filhos pequenos? Para já levar aqui o livro da Ayala, quem quiser comprar o livro, como é que faz para adquirir? Então, o livro tem o Instagram, que é @macartelo.
Só colocar que vai aparecer a foto da capa do livro mesmo. E aí vai entrar em contato comigo e eu envio o livro para o Brasil todo. Também estou disponível para contação de história em escolas. A gente tem uma equipe, né, que vai em busca de levar a informação do livro, que eu queria só falar um pouquinho para você do que é. É a história de um macaquinho que nasce amarelo, nasce diferente, nasce sem o rabinho dele, sofre bullying entre os amiguinhos. E aí, durante uma festa, a mãe resolve fazer uma festa, convida os amigos para mostrar que o ser diferente é normal. Então, a partir dali, as crianças, que não são crianças, que eu falo as crianças, que são os animais da floresta que ele vive, entende que ele é diferente, mas que ele é uma pessoa maravilhosa, que ele tem vocações, que ele tem dons e que ele pode estar junto com todo mundo de igual. Não, adorei. E olha, vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou abrir um pouco da minha vida, que eu gosto também de dividir isso. Eu sou mãe, tive uma filha especial. Ela nasceu com uma síndrome, uma má formação genética, e ela viveu quase 6 meses. Nunca veio para casa. E toda vez que ela ficou internada numa UTI aqui de um hospital da rede privada do Rio, e toda vez que eu olhava para ela, eu dizia, o desafio não é amar aquilo que é perfeito, que é belo, que não vai dar trabalho. O desafio é nós, como seres humanos, aceitarmos as diferenças e lutar por isso. Quando eu olhava para minha filha, que nunca veio para casa, ficou entubada, eu dizia, minha filha, eu vou lutar por você até o fim, porque você é a flor mais rara do meu jardim. Eu já tinha uma outra filha, que é a Valentina, e tive a Maria Antonella. Então eu digo muito isso, que a gente não é fácil. Fácil é aceitar aquilo que é lindo, que é saudável. Difícil é você amar, lutar e aceitar de verdade o que é diferente. Sim, e o mais interessante é que quando a gente vai às escolas, a gente encontra, né, as crianças especiais. Especiais não, diferentes, né? Especiais somos todos nós. E uma vez eu, numa escola no Estácio, uma criança pegou o livro e falou assim, e a gente, depois de fazer a contação de histórias, sentou com eles, ela falou assim, eu sou igual a ele. Por quê? Porque ela provavelmente sofre preconceito dentro de sala de aula, né? Os amiguinhos também fazem zoações. E aí é legal porque ela se viu e as crianças viram que ela é diferente, mas que ela está ali com eles, né? Tudo bem. E tudo bem. E é natural, né? A gente tem que tratar com a maior naturalidade do mundo, porque é natural. Nossa, Yala, muito linda a sua história, muito bacana a ideia do livro. É o famoso patinho feio, é o macartelo, que é o macaquinho sem rabo e amarelo. São concepções que a gente tem que trazer à tônica, porque eu acho que são importantes. É a gente aprender a aceitar o que é diferente e não olhar com desprezo, mas trazer para a interação social, acolher, entender que todos nós somos diferentes. Eu sou super estranha. Eu nasci perfeitinha por fora, mas com certeza por dentro tem um monte de neurônio faltando, porque eu não bato pino. E todos nós somos. E qual o problema de sermos diferentes? A gente não pode conviver? O Igor está aqui. Hoje, para representar o PROCON mais uma vez, ele vai falar do assunto de educação financeira. Ele tem o jeito dele. Ele não é igual a mim, a Juliana. Mas nós não podemos conviver, interagir, sermos amigos, trocarmos ideias? Então, que isso a gente leve à frente, gente. Vamos aceitar o que é diferente. Deus quer da gente esse olhar generoso com o próximo. E não é o próximo da tua família. É um próximo que às vezes você encontra na rua, numa situação social, e você olha e diz, é diferente, mas tudo bem. Chega para cá, vem comigo, vem pro meu mundo. E o mais interessante é assim, nem os nossos filhos, a gente tem 3, 4, 5 filhos, e cada um é de um jeito. Os nossos dedos das mãos não são iguais. Então, ele é diferente de você, que é diferente de mim, que é diferente dela, e tá todo mundo aqui, né, fazendo um programa bacana, trazendo informação, e é isso. Ayala, muito obrigada pela sua presença, volte sempre, sucesso, que esse livro possa fazer diferença por muitas gerações. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Renan, canta pra gente, dá uma aliviada aqui em mim, por favor, e olha, a gente volta já. O nome dessa música é Guru Maria, e eu espero que vocês curtam também. Vamos curtir.
Acordei sei sonhando com você, naquele teu biquíni da praia de ontem, aquele verde lima linda de morrer, um sorriso safado chamando meu nome, mas não passou de uma ilusão. Olhei pro lado e não vi ninguém, tentei voltar ao sonho e consegui, e deixa eu te mostrar o filme que a gente tem. Na minha cabeça tu já tá dormindo aqui, pra eu não precisar ir na tua mãe te buscar, e a gente vai... De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% das pessoas terão pelo menos um tipo de HPV em algum momento de suas vidas. Isso porque o HPV é transmitido facilmente através do contato com a pele ou mucosas infectadas, incluindo o ato sexual. A Casa do Alto oferece um ambiente acolhedor, moderno e integrado com a natureza, ideal para todos os tipos de eventos. Possui área interna e externa em harmonia com a natureza e espaços climatizados. Venha conferir o cenário mais charmoso do Rio para realizar seu evento. Esse é o espaço plural. Então, gente, a gente está de volta, deu para perceber, está todo mundo de olhinho fechado, curtindo o som do Renan, uma delícia. Mas a gente vai falar agora de um tema que precisa de olhos abertos, que é como lidar com o nosso dinheiro, né? Então vamos soltar o nosso quadro de educação financeira. Solta o VT. Você é daqueles que não pode perder uma oferta online ou é daqueles que considera a loja online aquele bicho papão? Vamos conversar com o Igor Costa, que vai nos explicar o papel do Procon no mundo virtual. Igor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O Igor é diretor do Procon aqui do Rio. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui falando. Já está quase cativo, né, Igor? Eu que agradeço o convite, é sempre muito legal participar do programa, passar um pouquinho da nossa visão como órgão público de defesa do consumidor. E essa questão das compras online, né, desse ambiente virtual, acelerou muito esse processo pós-pandemia, né, que não só as lojas de compras de produtos, mas restaurantes, tudo acabou migrando para esse mundo virtual. Alguns de forma assodada, né, mais acelerada, outros já mais estruturados das grandes empresas, mas é um assunto que hoje as compras virtuais, elas representam grande parte, a maior parte das compras das grandes lojas, corporações, diversas empresas 100% virtuais, que não têm lojas físicas, empresas que top tem no mundo. Então esse é sempre um assunto muito relevante. Eu acho que o principal ponto, né, não é ter medo de comprar, mas é buscar, pesquisar essa empresa. A gente sempre recomenda lá, como órgão de controle, de fiscalização em prol do consumidor, é que o consumidor fique atento e evite links. Receber o link por WhatsApp da loja, confere, verifica a idoneidade desse estabelecimento por rede social, por e-mail, porque muitas vezes a questão é o golpe, não é propriamente o estabelecimento ou o site. A gente tem mecanismos que a tecnologia fornece que garantem essa segurança ao consumidor, mas a questão é evitar esse golpe. Então a gente quando faz recomendações assim básicas, primeiro pesquisar o estabelecimento, a forma de pagamento, muitas vezes a pessoa tem a crença de que está comprando junto a uma loja, mas na hora de fazer o pagamento faz o Pix para o CPF de uma pessoa. Isso é um golpe que está sendo muito comum, a gente recebe muitas demandas dessa natureza. Pesquisar o histórico da empresa, eu acho que a grande questão, entra no Google ou em qualquer outra plataforma e busca essa informação. O próprio Procon, ele fornece, né, a gente tem lá as empresas mais reclamadas para saber o histórico desse estabelecimento, para evitar, porque a tecnologia é uma coisa que favorece a pessoa, o consumidor,
E tem que ser usada. Da mesma forma que oferece sites de pesquisa de preço que facilitam, ao invés de você ir a 3, 4 lojas, você consegue fazer isso dentro de um site, pesquisar e eles vão te direcionar diretamente à empresa com um site confiável. O consumidor tem a segurança, ele pode ter a segurança de comprar na internet, ele tem que buscar os sites confiáveis, buscar essa informação mínima e muita atenção sempre com os meios de pagamento. Desconfiar de propostas excessivamente vantajosas são questões que não fogem à regra. A gente tem uma prática de mercado que se equilibra ali. E outro ponto também que é muito importante falar, que hoje se popularizou muito, são as compras internacionais. Era né? isso que eu ia falar agora, mas você está demais, vai. São estabelecimentos que você não compra de outro país e inicialmente se trabalhava só com lojas em outros países. Hoje não, até as lojas nacionais comercializam esses tipos de produto. A questão dos golpes, né? O golpe, a gente tem que ficar muito atento a um golpe que tem se tornado prática e comum, né? É a questão das lojas parceiras. São lojas que utilizam o ambiente de uma grande rede para comercializar produtos. Muitas vezes usam medidas com um preço excessivamente vantajoso, muito abaixo, para tentar atrair o consumidor que forneça os seus dados de pagamento, os seus dados pessoais, e aí que acontece o golpe. Então a gente pede que o consumidor tenha muita atenção, né, no momento dessa compra, utilizar ambientes seguros, utilizar as grandes lojas ou as pequenas lojas, mas conferir a quem está pagando, exigir o cupom fiscal, porque eu acho que quando a empresa, né, o estabelecimento, ele está de forma legal, você vai identificar o CNPJ, ele vai ter os meios de pagamentos adequados, não é aquele meio de pagamento, faz o Pix no CPF do meu vizinho, que eu vou te fornecer o produto. Esse nível de atenção. E a própria internet, né, a própria rede, ela te oferece meios de você fazer um tipo de pesquisa e ter essa confiança na compra. E como a gente mencionou anteriormente, né, a pandemia, esse processo de virtualização também é vantajoso. Então a gente não pode dispensar isso, entendeu? A questão é ter muita atenção, buscar essa informação para evitar cair nesse tipo de golpes mais recorrentes. Agora, Igor, é interessante, né? Eu entendo isso tudo, a gente realmente tem que estar atento, mas vocês já perceberam que mesmo os sites, né, que não são verdadeiros, eles vêm tão fidedignamente perfeitos, até aquelas marcas de certificação digital, de verificação, você vai lá e diz assim, ambiente seguro, cadeadinho, se estiver fechado, e você cai no golpe do mesmo jeito, muitas das vezes. Isso é um aspecto assim que é um fato, e a gente teve questões até com órgãos públicos que eles falsificam o site, a página. É por isso que a gente tem aquela recomendação, evita o link. Recebeu por WhatsApp o link, clica nesse link, recebeu um SMS, recebeu um e-mail, recebeu um direct, uma mensagem, evitar. Tenta buscar, a gente tem aquele mecanismo de HTTP, HTTPS, sempre buscar essa informação, e é um nível de atenção, mas realmente é uma coisa assim que são tão é difícil, né, você escapar disso. E acontece muito com banco isso, né? Muitas vezes é só simplesmente para roubar os seus dados, nem é para te lesar propriamente, mas quando pega os seus dados gera esse transtorno. Então, muita atenção, a atenção redobrada para evitar esses crimes, né, que a gente fala de crimes cibernéticos, né? Quando a gente vai buscar a delegacia desses crimes, a gente não consegue atendimento. Por exemplo, eu vou ser muito sincera, eu mesma vivi há pouco tempo atrás uma situação que entraram numa rede social e aí começaram, quem não caiu ainda nesse, né? As pessoas invadem a tua rede social, começam a vender geladeira, aí você fala, meu Deus, ou está casando ou está se separando, porque está vendendo tudo, queima total. E você acaba sendo vítima. Aí as pessoas do teu grupo social entram ali, eu vi que você estava vendendo uma geladeira, meu Deus, então eu vou comprar porque você é confiável. E é golpe. Quando eu vivi isso, eu fui à delegacia para poder fazer essa denúncia, nada foi feito. Só é denúncia, só vira crime quando alguém, isso eu não sabia, por isso que é bom a gente até falar sobre isso. Eu estou indo lá, meu Instagram, vamos lá, foi invadido. Eu vou lá para denunciar. Não é crime. Crime é se alguém entrar no meu Instagram do meu grupo, comprar algum item, achando que é a Juliana vendendo, e não ser, e aí passa a ser. Quer dizer, eu continuo ali exposta com a minha vida, podendo ter processo, porque você compra achando que sou eu.
Eu vou na delegacia e eles não fazem o registro, só se você que comprou for. Não concorda que as coisas não fluem com facilidade? A gente fica perdido do mesmo jeito? Sem sombra de dúvida. No direito, a gente chama isso de teoria da aparência, né? A pessoa está, obviamente, nesse caso é um ambiente virtual, mas está com uniforme, está dentro do estabelecimento. É razoável que a pessoa que esteja de fora, né, que o consumidor entenda que a pessoa é aquela ali, aquele estabelecimento. Só que realmente a mudança dos golpes, né, e a gente acompanha muito isso ali à frente do órgão, é que ele se renova a cada 2, 3 meses. O nível de criatividade é muito grande, mas isso não pode ser um fator para desestímulo de usar essa ferramenta, porque é um potencial, como eu já mencionei aqui, a questão de pesquisa. Antigamente você tinha que rodar 5, 6 estabelecimentos para buscar o melhor preço. Hoje você consegue concentrar. Mas, obviamente, sempre muita atenção, muita pesquisa. E em caso de qualquer tipo de problema relacionado à compra de produto, procura o órgão de defesa do consumidor. A gente está ali para auxiliar. E havendo qualquer tipo de problema, um caso de fraude, alguma coisa mais grave, a gente se relaciona diretamente com a delegacia do consumidor e pode estar intervindo, vendo um caso mais grave para evitar uma consequência mais séria. Não, excelente, Igor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Alguém aqui já caiu em golpe? Graças a Deus, não. Garoto esperto, hein? Confere tudo. E você, doutora Fernanda? Eu não caí em golpe, não, mas eu queria saber o cartão virtual, né? Esses temporários que você só pode usar por 48 horas depois que você manda imprimir, eles têm diminuído realmente a quantidade de... a tua exposição, né? Você não tem... É um cartão que some, você só pode fazer uma compra com aquele número. Na realidade, o funcionamento, existem bancos, por exemplo, que só autorizam a realização de compras em ambiente virtual com o cartão virtual. Eles excluíram a outra forma, porque eles trocam o código de segurança com uma periodicidade, aí vai depender de estabelecimento. Isso, de fato, diminuiu muito. Obviamente que se eu tive acesso ao seu cartão, eu vou ter um período, uma janela de oportunidade para cometer a fraude, mas ele vai cessar durante o período. Isso, na realidade, é uma proteção dupla, né? Tanto do cliente, da pessoa que perdeu o cartão, quanto do próprio banco, que aquilo poderia ficar durante um período, que até comunicar tem toda uma questão. Mas isso sim reduziu, sim, e também é mais difícil. Por mais que o cara acesse dentro do ambiente virtual o teu cartão virtual, ele vai cessar na próxima compra ou durante determinado período. Então isso diminui, não vou dizer que é 100% eficaz, mas ele reduz bastante a continuidade de qualquer tipo de fraude ou golpe. Maravilha, Igor. Muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Bom, gente, a gente agora vai falar aquele momento fofura, meu Deus, que delícia, que saudade dos meus estão em casa. Daqui a pouco eu vou para lá. Mas olha, vamos falar hoje sobre aquele tema muito interessante. Roda a vinheta primeiro do quadro para depois vocês saberem o que vem por aí. E você se preocupa com a alimentação dos seus pets? Mas qual será o melhor alimento para eles? Para explicar tudo sobre essa alimentação natural para os nossos queridos pets, vamos conversar com a doutora Patrine Ibrahim. Patrine, muito obrigada pela sua participação. Olá, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Tá bom? Fala pra gente, qual é a alimentação mais adequada para o pet? Bom, em primeiro lugar, eu trabalho exclusivamente com a alimentação natural. Né? Então, a alimentação natural é quando a gente não oferece nenhum tipo de alimento industrializado para o nosso pet e oferece só comida de verdade. Né? Então, é quando a gente para de oferecer aquele alimento famoso, né? A ração, que tomou uma grande proporção nos últimos anos. Aí. A gente sabe que a ração chegou para a gente tem pelo menos aí uns 200 anos, né? Mas a gente domestica esses animais, cães e gatos principalmente, há mais de 30 mil anos. Então, como eles viviam antes, né? E aí, eu costumo dizer que as clínicas veterinárias estão lotadas. Né? Você mesmo já me mencionou problemas de saúde com seus pets e tudo mais. Então, isso é muito comum de acontecer. Hoje, a minha maior casuística de atendimento, sem dúvidas, são aqueles pets que já têm algum problema de saúde. E aí, nada resolveu, já passou por todos os tipos de especialistas, e aí procura lá, o que vai resolver tal coisa? Muda a alimentação. E aí essa pessoa chega para mim. Raros são os casos onde a pessoa já
quer fazer alimentação natural desde que é filhotinho, mas eu acho que isso está ganhando uma proporção grande agora. E quais são as opções que a gente pode dar? Porque assim, eu, por exemplo, eu dou ração para os meus. Na casa da minha mãe, que ela também tem pet, ela já dá o franguinho com arroz integral. São luxuosos os cachorros. Aí ela fala, não vou dar isso, porque isso adoece o cão. Existe em toda uma crença, né? Tem a linha que segue que a ração é o alimento ideal, e tem a da alimentação natural que acha que é o ideal. Como justificar isso? Como viver assim? Bom, existem, assim, eu acho interessante falar sobre as principais diferenças, né, entre os dois tipos de alimentação. Sim. Então, eu costumo dizer que o veterinário ele é o único profissional da saúde que manda seus pacientes viverem exclusivamente de um alimento industrializado e ultraprocessado, que é a ração. Né? Então, nenhum outro profissional da saúde você jamais falaria para os seus pacientes viverem disso. Ninguém manda comprar papinha, prefere que faça. Exatamente. A ração, de fato, é muito prática, né? Mas as principais diferenças ali, eu gosto de pontuar 3 coisas. Em primeiro lugar, todos os aditivos químicos que tem ali na ração. Então, a gente não vai ter isso na alimentação natural. Na alimentação natural, a gente vai usar comida de verdade, o que a gente comeria, só que, obviamente, numa proporção diferente ali para aqueles pets. Você trouxe até umas fotos, não foi? Sim, vamos dar uma olhadinha, vamos conferir. Solta o VT. Pode falar. Aí tá? São 2 tipos de alimentação natural diferentes, tá? A gente tem ali a alimentação natural cozida, que é a fotinha de baixo, e tem a crua com ossos, que é a fotinha de cima. Porque como a gente falou também sobre individualidades, né? Eu tenho 2 cães em casa, e há um tempo atrás, um deles não fazia a alimentação natural crua, ele não aceitava. Então, ele fazia cozida. Então, por isso essa diferença. Eu tinha um trabalho de fazer 2 diferentes. Muito legal. Bom, aí ele está fazendo a alimentação natural crua com ossos. Tá? E as pessoas têm muito medo dos ossos, isso que né? eu ia falar, de atravessar. Como é que exatamente. E principalmente, isso aí é uma coxinha de pato. As pessoas têm muito medo dos ossos. E, na verdade, ossos são a principal fonte de cálcio de carnívoros na natureza há milênios. Por que a gente tem medo de dar osso para um animal que é carnívoro? Na realidade, o que acontece é que as pessoas acostumaram a dar ossos, aquele assim, fez um churrasco, come a coxinha e dá o osso que sobrou para o cachorro. Só que eles foram feitos para digerir ossos crus e não ossos que passaram por qualquer tipo de aquecimento. Tá? Então, o osso que foi cozido, que foi assado, que foi frito, então, que foi, enfim, qualquer coisa. Quando a gente aquece um osso, a gente muda a estrutura do colágeno desse osso e ele torna a ser quebradiço. Né? Então, aí eles não conseguem mais digerir, pode perfurar estômago, pode perfurar intestino. Então, enfim, o modo correto de oferecer ossos para animais carnívoros é o modo que eles comeriam se estivessem na natureza. Crus, né? Costumo dizer que nós somos a única espécie que cozinhamos os alimentos. Todo o resto da natureza come tudo cru. Né? E ainda assim as pessoas têm medo de dar comida crua para os seus cães. Olha esse. Isso embaixo é iogurte e em cima tem um ovinho cru. Ali por cima. Posso fazer uma pergunta? Claro, e a salmonela no ovo cru? Essa pergunta é clássica, né? A salmonela no ovo cru. Eu queria. Pergunta de médico, né? Não é só de médico, não. Tem muita gente que pergunta isso. Isso é clássico, assim. É só abrir a caixinha lá de pergunta no Instagram, essa vem. É certo, né? Eu tenho até um destaque lá, assim, ovo cru. Porque essa é muito clássica. É o the best. O que acontece? Os nossos carnívoros de estimação, né? Que é o que a gente tem dentro de casa, eles têm salmonela vivendo em harmonia no trato gastrointestinal. Tá? Então, tem um estudo... nem é tão recente assim, mas ele mostra pra gente que animais que são alimentados exclusivamente com ração, eles liberam mais salmonela do que animais que fazem alimentação crua. Tá? Então, a salmonela, para eles, não é patogênica. A não ser que eles estejam imunodeprimidos por algum motivo. Tá? Mas, naturalmente, assim, a gente tem um animal saudável, enfim, que já faz uma alimentação natural, o sistema imunológico já está lá no alto. Então, assim, qual a chance de um ovo cru fazer mal para ele? Né? Absolutamente nenhuma. Então, a gente não se preocupa com salmonela, não. Tá? E para a gente oferecer as carnes cruas, né, de forma segura, a gente faz o congelamento profilático dessas carnes. Então, cada tipo de carne vai ter o seu tempo específico de congelamento para a gente poder oferecer de forma segura. Tá? Então, o que o congelamento profilático faz? Ele inibe ou ele mata possíveis protozoários ou verminoses que tenham ali naquela carne. Então, por exemplo, o frango tem que ficar congelado pelo menos 24 horas antes da gente oferecer. A carne bovina são 3 dias. Então, cada carne aí vai ter o seu tempo de congelamento para a gente oferecer com segurança. Que barato. E quais são os alimentos que a gente não deve oferecer?
Bom, na minha opinião, alimentos industrializados de forma alguma, né? Então, claro que esporadicamente, eu quero oferecer um petisco. Bom, pão francês, né? A polêmica da vida, né? Todo mundo quer dar um pedacinho de pão. Porque os meus eu tô comendo, eles estão assim, ó. Exatamente. Aí, gente, ela falou a mesma vou coisa. Exatamente. Gente, o pão francês. Bom, se o cão come ração, em primeiro lugar, ele já está ingerindo um excesso absurdo de carboidrato. Né? Então, não faz sentido a gente oferecer mais carboidrato ainda para um animal que é carnívoro. Né? Então, ele já tem excesso de farinha na alimentação e aí a gente vai lá e dá mais farinha. Né, que é o pedacinho de pão. Mas eu não gosto de tirar esse ato de vocês, porque ele não está ali esperando o pão, ele está ali esperando qualquer coisa que você for dar. Né, eu falo que isso é clássico, toda consulta aparece alguém falando isso, mas a minha mãe, mas eu... Minha mãe fala assim, não faz isso, minha filha, você vai deixar eles cegos logo. Eu digo, tadinhos, mãe. Então, o que acontece? Eu falo para vocês não deixarem de dar petiscos, mas trocarem o que vocês estão dando. Né? Então, é muito mais interessante você dar um pedacinho de ovo cozido do que um pedaço de pão. Né? Eu falo, o problema é o café da manhã, então no café da manhã tem pão. Cozinha um ovinho pro seu cachorro, bota ali do lado junto. Gente, ele é fitness. Então, exatamente. Tá melhor que eu. Nem a gente deveria comer pão, né? Pois é, eu tinha que estar na proteína, né, irmão? Bota a proteína. Então troca até o seu café da manhã. Pois é. Mas olha, e as frutas? Tem alguma que faça mal ao animal? Tem, a gente tem as frutas tóxicas, tá? A gente não pode oferecer uva, carambola e açaí para eles, de forma alguma. Bom, elas são nefrotóxicas, elas são tóxicas para os rins deles, tá? Então, essas frutas a gente não pode oferecer. As demais frutas, é aquele negócio assim, faz mal? Não faz mal. Precisa? Também não precisa, né? São animais carnívoros, exatamente. Mas todo mundo dá aquele pedacinho de banana pro cachorro, né? Óbvio. Então, a banana, a maçãzinha. Ainda vai com a vitamina. Exatamente, o pedacinho de manga. As pessoas dão mesmo, eu sei que dão. Eu falo, vocês não me enganam, eu sei que vocês não tem problema. Tô vendo pela carinha dele feliz. Ele comeu agora uma manguinha. Exatamente. Come verdura. E aí eu peço para vocês escolherem como uma melhor opção as frutas que têm um baixo índice glicêmico. Então, aquelas frutas que têm menos açúcar. Né? Então, escolhe ali um morango, ou uma tangerina, ou um mirtilo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas, enfim. Se vocês querem dar fruta, né, escolham umas opções melhores, assim. Então, os meus cães não aceitam fruta. Eles têm pavor de fruta. Eles falam não. Preferem um ovinho. Não, gente, o cachorro que vai preferir comer uma fruta do lado de um pescoço de frango, pelo amor de Deus, né? Até o faro fica doido, né? É verdade. Eu adorei. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. Volte mais vezes. A gente tem muito o que falar. A gente pode até fazer um programa exatamente falando das doenças que mais acometem os animais, os pets, essa alimentação, fazer um calendáriozinho. Por exemplo, às vezes o meu mesmo, eu dou ração, mas ele está um porco. Você tem que fazer uma restrição calórica. Só que 1 quilo de ração tem em torno de 4.000 calorias. Então, assim, ele tem que comer isso aqui para emagrecer. Então, impossível não passar fome. Né? É basicamente isso. Muito obrigada, viu? Gente, eu vou aproveitar esse show maravilhoso do Renan e vamos convidar você para ver o que vai acontecer nesse final de semana pelo Brasil afora. Solta a nossa agenda. A região do Porto do Rio respira arte. Destaque para o Museu de Arte do Rio, em que é possível conferir a exposição Um Defeito de Cor, inspirada no livro de mesmo nome da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. A mostra é uma revisão historiográfica da escravidão, abordando lutas, contextos sociais e culturais do século XIX. Quem nunca pensou naquele amor da vida ao som da voz inconfundível do cantor Belo? Eu já! O cantor sobe ao palco do Teatro Bradesco em São Paulo, próximo dia 8 de abril, com a turnê Belo in Concert, considerada uma das melhores performances realizadas pelo artista dos últimos tempos. Não vão faltar hits. Essa é para quem ama as grandes estrelas do cancioneiro mundial. No espetáculo Uma Saudação ao Whitney Houston, Thalita Cipriano interpreta a diva internacional da canção. Ela que é filha de Daisy Cipriano, ex-vocalista do grupo Fat Family. A saudação ocorrerá no Teatro Brasil Valorec, no dia 14 de abril, em Belo Horizonte.
Então, gente, eu já vi ali, já anotei aqui as minhas dicas, já estou aqui programando para onde eu vou no final de semana. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu espero você na próxima quinta-feira. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte da sua família e até o próximo programa Plural. Renan, canta pra gente. Vamos que vamos. Beijo, gente. Obrigado, Ju. Obrigado, Programa Plural. Volte sempre, viu? Todos vocês. O programa está de portas abertas. Muito obrigado. Ainda te amo e te quero bem. Ainda te amo e te quero bem. Ainda te amo e te quero bem, meu bem. Ainda te amo e te quero bem. Ainda te amo e te quero bem. Ainda te amo e te quero bem, meu bem. Do nada te mandei uma mensagem. Sabia que não ia dar bom. Eu ainda tô abatido. Amor era seu grande amigo e agora eu só consigo pedir perdão. Desculpa ser o cara que você não quer. Eu tentava todo tempo te fazer feliz, mulher. Amor, me sinto só. Mas quando a tinta da caneta bate no papel, meu coração pulsa sem dó, eu vou direto ao céu. Como uma nave eu vou à lua para o tempo. Eu olho ao meu redor, esse é o meu momento. Eu vou dormir assim, choroso e calado, rezando pro outro dia eu acordar bem, mesmo não estando ao seu lado. Estando ao seu lado.